Ela sorriu para o Brasil dentro da telinha brasileira durante quase 6 décadas e se trancou sozinha dentro de uma casa afastada da capital paulista aos 18 anos de vida para interromper uma gravidez inesperada dentro do próprio ventre. O Brasil idolatrou essa mulher na telinha do SBT, sem imaginar o que ela tinha feito antes de virar a rainha da televisão brasileira das últimas décadas. 12 anos depois da morte dela, 3 verdades escondidas sobre a maior apresentadora da televisão brasileira só vieram a público através de uma biografia publicada, de uma entrevista visceral dela para a revista Veja e de um podcast recente do meio da política nacional. 3 verdades protegidas por décadas pela família dela, pelos amigos famosos e pela memória afetiva do próprio público brasileiro, que conhecia apenas a fachada dela, por trás daquele mesmo sorriso da telinha. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre o jeito como você vai lembrar da Hebe Camargo e vai responder uma pergunta que ninguém do meio da televisão brasileira ousou fazer em voz alta desde a morte dela em 29 de setembro de 2012. O que fez uma das mulheres mais amadas da história da televisão brasileira levar consigo até o fim 3 verdades escondidas que ela guardou em silêncio durante quase toda a vida adulta dela. Mas antes de chegar naquelas 3 verdades delicadas, existe uma coisa que você precisa entender. Porque cada uma dessas 3 verdades é uma camada oculta que a Hebe Camargo guardou em silêncio durante quase a vida adulta dela. 3 camadas que a maior apresentadora da televisão brasileira das últimas décadas escondeu do próprio público brasileiro até o dia da morte dela, em 29 de setembro de 2012. O primeiro segredo envolve o que aconteceu com a Hebe Camargo dentro dos primeiros anos da vida adulta dela como cantora. Uma coisa que a rainha da televisão brasileira mesma confessou para a revista Veja, décadas depois de ter enfrentado sozinha aquele momento dentro da capital paulista. O segundo segredo envolve o primeiro marido da rainha da televisão brasileira, um empresário paulistano dos anos 70. E aquela mesma noite, com a chave de fenda que a gente antecipou lá no começo desse vídeo. E o terceiro segredo é o mais recente da história. Envolve o dono da maior emissora comercial do Brasil das últimas décadas, um homem que a Hebe conheceu ainda dentro dos primeiros anos da carreira dela, dentro do meio artístico, um homem que virou, para sempre, o dono da maior emissora comercial do Brasil. 3 segredos escondidos, 3 camadas ocultas e uma rainha da televisão brasileira que morreu em setembro de 2012 aos 83 anos, levando consigo até o fim a verdade completa por trás de tudo isso. Vamos entrar agora na história dessa mulher. Desde a origem humilde dela, dentro da cidade paulista de Taubaté, durante o ano de 1929, 8 de março de 1929, cidade paulista de Taubaté, uma família humilde da região do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo. Segundo várias fontes principais da imprensa cultural sobre a biografia da apresentadora brasileira, uma menina nasceu dentro daquela mesma casa humilde da cidade paulista naquele mesmo dia. O nome de nascimento dela era Hebe Maria Monteiro de Camargo, caçula de uma família de 7 filhos do interior paulista. O pai da menina se chamava Sigisfredo Monteiro de Camargo, um músico da região do Vale do Paraíba, naquela mesma altura dos anos 20. Um músico que levava a filha caçula para assistir às apresentações dele dentro das noites do interior paulista dos anos 30. E levava a menina também para dentro do coral da igreja da cidade paulista, naquela mesma altura da infância. Foi ali, ainda dentro da infância pobre da menina Hebe, que ela desenvolveu o primeiro contato com a música do país das gerações anteriores. Segundo o portal biográfico e biografia
sobre a infância da apresentadora brasileira. A pobreza dentro da casa humilde da família Camargo em Taubaté não permitiu que a menina Hebe seguisse os estudos por muito tempo. Ela parou os estudos ainda dentro da 4ª série primária das escolas do interior paulista dos anos 30 e precisou trabalhar cedo como empregada doméstica das casas da vizinhança. Uma menina brasileira que aprendeu desde os primeiros anos da vida real que o sustento da família dependia do próprio esforço dela dentro daquela mesma geração anterior. Mas uma decisão do pai Sigisfredo Monteiro de Camargo dos anos 40 ia mudar para sempre o rumo da vida da menina Hebe. Uma decisão que ia levar a família Camargo para o coração da capital paulista e que ia abrir a porta para a primeira grande virada da carreira da futura apresentadora do Brasil, 1943, segundo a revista Caras Brasil, sobre a biografia da apresentadora brasileira. A menina Hebe estava com 14 anos quando a família dela deixou a cidade paulista de Taubaté para morar dentro da capital do próprio estado de São Paulo. O pai, Sigisfredo, conseguiu um trabalho como músico dentro da radiodifusora da capital paulista dos anos 40 e levou a família inteira para dentro da metrópole paulistana, uma mudança que colocou, pela primeira vez, a menina Hebe dentro do centro artístico da cidade grande do país, aos 15 anos de vida, segundo o Jornal da Franca, sobre a estreia artística da apresentadora brasileira. A adolescente Hebe Camargo participou pela primeira vez de um programa de calouros da rádio brasileira, dentro da metrópole paulistana dos anos 40. O nome do programa era Clube Papai Noel, uma atração da Rádio Tupi da metrópole paulistana daquela mesma geração dos anos 40. E foi ali, dentro daquele mesmo programa de calouros da Rádio Tupi, que a adolescente pobre do interior paulista mostrou pela primeira vez a voz dela para o público brasileiro, ainda dentro da mesma altura dos anos 40, segundo o repórter diário sobre a fase musical da apresentadora brasileira. A adolescente Hebe Camargo formou um grupo musical com a irmã Estela e 2 primas dela dentro da capital paulista dos anos 40. O nome do grupo era Dó Ré Mi Fá, um quarteto de meninas cantoras da grande cidade paulista, daquela mesma geração. Depois, ela formou uma dupla caipira chamada Rosalinda e Florisbela, apenas com a irmã Estela, e gravou um disco em homenagem à cantora brasileira Carmen Miranda, que virou para sempre uma das primeiras portas abertas dentro da vida artística da futura apresentadora do país. Mas o que aconteceu com a Hebe Camargo aos 18 anos de vida, dentro da cidade grande de São Paulo, do ano de 1947, é uma coisa que vai ficar para sempre marcada dentro da história da vida real da futura apresentadora brasileira. Uma coisa que a maioria dos brasileiros nunca soube por completo, até uma entrevista visceral dela para a revista Veja, décadas depois daquele mesmo episódio da adolescência dela, na grande cidade paulista. Segundo a própria Hebe Camargo, declarou para a revista Veja no ano de 1997. A adolescente Hebe começou a namorar, dentro dos primeiros anos da vida adulta dela, um empresário mais velho da grande cidade paulista dos anos 40. Um homem experiente em conquistas amorosas dentro da metrópole do sudeste dos anos 40. E que era o segundo namorado da adolescente Hebe naquela mesma altura da vida real dela. E foi ali, ainda dentro daquele mesmo namoro com o empresário mais velho da grande cidade paulista dos anos 40, que aconteceu uma coisa muito importante dentro da vida real da adolescente Hebe Camargo. Uma coisa que ela mesma guardou em silêncio durante o resto da vida adulta dela. Uma coisa que apenas veio a público através de uma entrevista visceral dela para a revista Veja, décadas depois daquele mesmo episódio da adolescência dela, dentro da cidade
grande de São Paulo. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do primeiro segredo delicado que a Hebe Camargo guardou em silêncio durante quase toda a vida adulta dela. Um segredo que envolve o primeiro envolvimento amoroso da adolescente Hebe, aos 18 anos de vida. Uma gravidez inesperada dentro do começo da carreira dela, como cantora dentro da capital paulista. E uma decisão radical que a adolescente pobre do interior paulista tomou sozinha dentro do ano de 1947. 1947. Segundo a própria Hebe Camargo, declarou para a revista Veja no ano de 1997. A adolescente Hebe tinha 18 anos de vida quando aconteceu o primeiro envolvimento amoroso dela, com o empresário mais velho da capital paulista. Um primeiro envolvimento amoroso que resultou dentro de uma gravidez inesperada da adolescente. Hebe, dentro dos primeiros anos da carreira dela como cantora da metrópole paulistana. Segundo a própria entrevista da Hebe Camargo para a revista Veja de 1997, a adolescente Hebe pensou dentro daquele mesmo momento em contar a gravidez inesperada para a família dela, dentro da metrópole paulistana, mas não conseguiu abrir a boca para os pais dela sobre aquele momento sério da vida real dela, nas próprias palavras da rainha da televisão brasileira, registradas pela revista Veja. Não podia contar para ninguém. Meus pais sempre foram muito severos, e naquela época era uma coisa considerada uma perversão sem casar. Mas o que aconteceu poucos dias depois da descoberta da gravidez da adolescente Hebe é uma coisa que vai deixar você sem palavras dentro dos próximos parágrafos desse vídeo, porque foi uma descoberta que a própria Hebe Camargo fez sobre o empresário mais velho dela dentro daquele mesmo ano de 1947. Segundo a própria Hebe Camargo declarou naquela mesma entrevista. E segundo o livro Hebe, a biografia do jornalista Arthur Shechel, publicado em maio de 2018, a adolescente Hebe descobriu, poucos dias depois da gravidez inesperada dela, que o empresário mais velho da capital paulista mantinha uma outra namorada paralela dentro da metrópole paulistana dos anos 40. Uma outra mulher da vida real do empresário mais velho, uma outra mulher que também estava grávida dele dentro daquele mesmo momento. Aqui é onde a história da adolescente Hebe Camargo começou a virar. Porque a descoberta daquela outra namorada paralela do empresário mais velho da cidade grande de São Paulo mudou para sempre a decisão que a adolescente Hebe ia tomar dentro daquele mesmo ano de 1947. Nas próprias palavras dela, registradas pela biografia, publicada em 2018. Era uma coisa muito delicada esse filho ter uma irmã de um mesmo pai com outra mulher. A criança ia ficar com uma cabeça tão louca. Palavras diretas da própria Hebe Camargo sobre a decisão daquele mesmo momento da adolescência dela. Foi ali, dentro daquela descoberta séria da traição do empresário mais velho, que a adolescente Hebe Camargo tomou uma decisão radical dentro do ano de 1947. A adolescente Hebe decidiu interromper a gravidez inesperada dela dentro da vida adulta dela e procurou uma amiga próxima da vizinhança para pedir ajuda para encontrar um local para realizar aquele mesmo dia médico da grande cidade paulista dos anos 40. Segundo a própria entrevista da Hebe Camargo, nas próprias palavras dela para a Veja, a adolescente Hebe contou para uma amiga próxima da vizinhança dela sobre a decisão daquele momento sério. E a amiga soube de um local afastado da grande cidade paulista, onde uma mulher fazia esse tipo de procedimento médico da geração dos anos 40. Uma mulher que não era médica da região paulista naquela mesma altura da geração. E uma casa afastada do centro da grande cidade paulista, da vida real da adolescente Hebe,
Mas o que aconteceu com a adolescente Hebe Camargo dentro aquela mesma casa da vizinhança da metrópole do Sudeste, naquele mesmo dia de 1947, é uma coisa que a rainha da televisão brasileira mesma guardou em silêncio durante o resto da vida adulta dela. Uma cena visceral que veio a público apenas décadas depois, através da revista Veja. Nas próprias palavras da Hebe Camargo, registradas pela revista Veja no ano de 1997, numa sala pequena dentro daquela mesma casa da vizinhança afastada, sem cuidados médicos adequados. Aquela mesma mulher, que não era médica, atendeu a jovem na adolescente Hebe naquele mesmo dia de 1947. Palavras diretas da própria Hebe Camargo, registradas pela revista Veja décadas depois daquele mesmo episódio da adolescência dela. A dor era tão intensa que sentiu uma dor forte dentro daquela sala pequena. Jamais vou esquecer daquela voz falando em tom alto e áspero para eu calar a boca. Uma frase áspera que ela nunca esqueceu. Palavras diretas que aquela mesma mulher da casa afastada soltou para a adolescente Hebe Camargo, dentro daquele mesmo dia, sem cuidados da cidade grande de São Paulo dos anos 40. Segundo a própria entrevista da Hebe Camargo, na entrevista da revista Veja daquele mesmo ano, a adolescente Hebe voltou para a casa da família dela depois daquele mesmo dia da cidade de São Paulo e teve complicações no próprio corpo dela por vários dias. Palavras diretas da rainha da televisão brasileira. Voltei para casa e tive sangramento por vários dias. Acabei em um hospital. Estava muito doente. Palavras diretas da própria Hebe Camargo sobre as consequências físicas daquela mesma sala pequena. Mas o que ninguém do meio da família da adolescente Hebe Camargo soube durante décadas seguintes daquele mesmo episódio da grande cidade paulista dos anos 40 é uma coisa muito importante da existência dela. A rainha da televisão brasileira nunca contou para os pais dela sobre aquela situação delicada da adolescência dela. Palavras diretas da própria Hebe Camargo, registradas pela revista Veja no ano de 1997. Minha família nunca soube disso. E foi ruim ter de esconder. Uma coisa que a rainha da televisão brasileira guardou em silêncio durante décadas seguintes, daquele mesmo episódio da metrópole paulistana dos anos 40, sem poder abrir a boca para a família dela, sem poder abrir a boca para os amigos famosos dela. Um segredo enterrado dentro da vida real da futura apresentadora do Brasil por décadas seguintes. Mas o segredo delicado daquele dia da grande cidade de São Paulo dos anos 40 é apenas o primeiro dos 3 segredos que a rainha da televisão brasileira guardou em silêncio durante quase toda a vida adulta dela. Porque poucos anos depois daquele mesmo episódio da adolescência dela, a adolescente Hebe Camargo ia conhecer o primeiro marido da jornada adulta dela, um empresário paulistano dos anos 70, e ia começar dentro daquele mesmo casamento a segunda camada oculta da vida real da futura apresentadora do Brasil. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do primeiro marido da Hebe Camargo, um empresário paulistano dos anos 70 que virou para sempre o pai do único filho da futura rainha da televisão brasileira. Um homem que a Hebe conheceu ainda dentro dos primeiros anos da carreira dela como cantora dentro da cidade de São Paulo e que virou o segundo namorado da vida amorosa dela depois daquele mesmo empresário mais velho que a gente apresentou lá na parte anterior desse vídeo. O nome dele era Décio Capuano, um empresário paulistano da metrópole do sudeste do país. Segundo o portal Biográfico e Biografia sobre a vida amorosa da apresentadora brasileira, a Hebe começou a namorar oficialmente o Décio Capuano dentro dos primeiros anos da carreira dela como cantora.
e os dois foram morar juntos dentro da grande cidade de São Paulo. Um relacionamento que ia durar mais de 2 décadas seguintes daquele mesmo namoro dos anos 50. Segundo o Repórter Diário, sobre a biografia da apresentadora brasileira, a Hebe Camargo morou com o Décio Capuano dentro da grande cidade paulista por 15 anos daquele mesmo relacionamento, sem casamento oficial dentro dos anos 50 e 60 do país. E o casamento dos dois apenas aconteceu no ano de 1964, depois de 15 anos de vida sentimental dentro da mesma casa da metrópole paulistana. Um detalhe único da vida real da apresentadora brasileira que a maioria do público brasileiro nunca soube por completo, até décadas depois. Mas o que aconteceu com a Hebe Camargo dentro daqueles mesmos 15 anos de relacionamento com o Décio Capuano, dentro da grande cidade paulista, é uma coisa que a rainha da televisão brasileira guardou em silêncio durante os anos seguintes. Uma coisa que envolve 2 gestações perdidas dentro do próprio corpo da apresentadora dos anos 50. Segundo o portal Jus Brasil, sobre a trajetória sentimental da apresentadora brasileira. E segundo a revista Caras Brasil, sobre o casamento da Hebe com o Décio Capuano dentro dos Aquela Geração. A maior comunicadora da telinha engravidou 2 vezes durante aqueles mesmos 15 anos de relacionamento com o empresário paulistano, mas sofreu 2 perdas gestacionais seguidos dentro do próprio corpo dela naquele mesmo período da história com Décio dos aqueles anos. Aqui é onde a história do primeiro casamento da Hebe Camargo começou a virar, porque o Décio Capuano não aceitava a carreira artística da esposa dele dentro da metrópole paulistana dos aquela década do país e acusava a própria Hebe de ser a culpada pelas 2 perdas gestacionais dela. Segundo o Jus Brasil, sobre o casamento da rainha da televisão brasileira, o Décio dizia para Hebe que ela era a culpada pelos procedimentos porque trabalhava demais dentro da própria carreira artística dela como cantora dos aquela época do país. Nas próprias palavras da Hebe Camargo, registradas depois pela documentário da jornada com Décio dela, a estrela do meio artístico respondia para o primeiro marido dela sobre a demanda dele para ela abandonar a carreira artística. Palavras diretas da própria Hebe. Eu preciso de um microfone para me comunicar com as pessoas. Preciso disso, senão eu vou morrer. Palavras diretas da rainha da televisão brasileira sobre a decisão pessoal dela de não abandonar a carreira artística durante o primeiro casamento da vida real dela. Mas o Décio Capuano tinha uma outra característica pesada dentro do primeiro casamento da Hebe Camargo, dentro dos Aquela Geração e 60. Uma característica que virou para sempre um dos motivos centrais do fim daquele mesmo casamento décadas depois, e que envolvia outras mulheres da época, com Décio do pai do único filho dela dentro da grande cidade paulista. Segundo a revista Caras Brasil, sobre o casamento com o Décio da maior apresentadora do país, o Décio Capuano traía a Hebe Camargo constantemente durante todos aqueles 15 anos de relacionamento antes do casamento dos dois. Palavras diretas da própria imprensa cultural sobre o comportamento amoroso do homem que ela escolheu como marido dos aqueles anos e 60. E as traições constantes do Décio Capuano viravam motivo de brigas dentro da casa da cidade grande de São Paulo daquele mesmo relacionamento. E foi apenas depois do casamento dos dois, no ano de 1964, que a Hebe Camargo conseguiu finalmente engravidar pela 3ª vez dentro do próprio corpo dela, sem sofrer um novo perda gestacional. Segundo o portal Jus Brasil, sobre o único filho da ícone da imprensa nacional. No dia 20 de setembro do ano de 1965, a Hebe
Camargo deu à luz um menino dentro da maternidade São Paulo, um parto prematuro de 8 meses da artista brasileira. E o nome do menino foi Marcelo de Camargo Capuano, único filho da apresentadora do SBT durante toda a trajetória pessoal dela. Mas nem o nascimento do único filho da estrela nacional mudou o comportamento amoroso do primeiro marido da Hebe Camargo dentro da grande cidade paulista dos anos 60. As brigas continuaram, as traições continuaram. E a demanda do Décio Capuano para a esposa abandonar a carreira artística continuou dentro do próprio casamento dos dois. E foi ali, dentro dos últimos anos, daquele mesmo casamento da maior comunicadora da telinha com o próprio Décio, que aconteceu uma cena visceral dentro da casa da Hebe Camargo, dentro da metrópole do Sudeste dos anos 70. Uma cena que envolveu diretamente aquele objeto pessoal que a gente antecipou lá no começo desse vídeo, e aquela mesma chave de fenda que os amigos próximos da estrela da televisão brasileira precisaram usar dentro daquele mesmo dia. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do segundo segredo delicado que a Hebe Camargo guardou em silêncio durante quase toda a carreira artística dela. Um segredo que envolve uma cena visceral dentro da casa da apresentadora brasileira dentro dos anos 70. Uma cena que virou para sempre um dos episódios mais marcantes do primeiro casamento da rainha da televisão brasileira, e que apenas veio a público através do depoimento pessoal de um dos amigos próximos da própria Hebe dentro de um documentário da vida amorosa dela. Segundo o portal Terra, sobre a vida amorosa da apresentadora brasileira. E segundo o portal Poor People, sobre o primeiro casamento da rainha da televisão brasileira. As brigas entre a Hebe Camargo e o Décio Capuano, dentro da casa deles, da metrópole paulistana, continuaram durante todos os anos seguintes ao nascimento do único filho da apresentadora. Brigas envolvendo os ciúmes do primeiro marido dela, as traições constantes do empresário paulistano com outras mulheres da grande cidade paulista, e a demanda pesada do Décio para a esposa abandonar a carreira artística dentro da televisão brasileira dos anos 60 e 70. E foi dentro de uma dessas mesmas brigas constantes do primeiro casamento da apresentadora brasileira que aconteceu a cena central desse segundo segredo perturbador. Uma cena que virou depoimento visceral do diretor Newton Travesso dentro de um documentário sobre a vida real da própria Hebe Camargo. Palavras diretas do amigo próximo da rainha da televisão brasileira, registradas dentro daquele mesmo documentário do streaming mais SBT sobre a vida real da apresentadora. Segundo o depoimento pessoal do diretor Newton Travesso, registrado pelo documentário Hebe, a Cara da Coragem, publicado dentro do streaming mais SBT do ano de 2024, uma noite específica da vida sentimental da Hebe Camargo dentro dos anos 70. A apresentadora brasileira chegou para os amigos próximos dela dentro daqueles mesmos anos do casamento, nas próprias palavras do diretor Newton Travesso. Uma vez, ela veio falando aquele maldito, por que ele faz isso para mim? Palavras diretas do diretor, o diretor amigo dela, registradas pelo documentário Hebe, a Cara da Coragem, sobre aquela mesma cena brutal da rainha da televisão brasileira dentro daquela geração. E de repente, pá, deu um golpe na porta, fincou. O solitário entrou no batente e a gente não conseguia tirar a mão dela. Palavras diretas do próprio amigo próximo da maior comunicadora da telinha, registradas oficialmente pelo streaming mais SBT do ano de 2024. Aqui é onde essa cena marcante do casamento com o Décio da Hebe Camargo virou para sempre uma das cenas mais discutidas da vida real da maior apresentadora do país. Porque o objeto pessoal
da estrela do meio artístico fincou dentro do batente daquela mesma porta interna da casa dela. E a mão da própria Hebe ficou presa dentro daquela mesma madeira da porta durante minutos, daquela mesma noite da década de 70. Palavras diretas do diretor, o próprio Travesso, registradas pelo documentário Hebe, a Cara da Coragem, sobre a resolução chocante daquela cena. Fui buscar uma chave de fenda e devagarzinho fui lascando em volta do solitário e tirei a mão dela. Palavras diretas do amigo próximo da apresentadora do SBT sobre a cena pesada da própria casa da ícone da imprensa nacional dentro daqueles anos. Pensa nessa cena por um segundo. Uma das mulheres mais admiradas da televisão brasileira da geração dos anos 70. A cantora que tinha atravessado décadas dentro da imprensa cultural do país. A apresentadora que já era um dos rostos mais reconhecidos do meio artístico brasileiro daquela geração, dando um golpe dentro da própria porta interna da casa dela numa crise de raiva contra o próprio marido, o anel dela fincando dentro da madeira daquela porta e os amigos próximos precisando lascar a porta com uma chave de fenda para libertar a mão da estrela da televisão brasileira. Uma cena brutal que resume toda a dor emocional daquele mesmo casamento da metrópole paulistana, daquele início da década. Mas o que fez a Hebe Camargo chegar naquele mesmo ponto emocional, dentro da casa da cidade grande de São Paulo, daquela geração, é uma coisa importante da trajetória sentimental da apresentadora do país. Uma demanda pesada do empresário paulistano que atravessou todos os anos daquele mesmo casamento da artista brasileira. Segundo o portal Pure People, sobre a história com Décio da ícone da televisão brasileira. O empresário paulistano exigia da Hebe Camargo o abandono da carreira artística dela durante todos os anos daquele mesmo casamento da grande cidade paulista. O Décio Capuano queria que a esposa deixasse o meio artístico brasileiro para se dedicar apenas à casa dos dois e ao filho pequeno da jornada com Décio deles. Uma demanda pesada que virou motivo de brigas constantes dentro do próprio casamento da estrela nacional dos anos 60 e 70. E a resposta da Hebe Camargo para o marido durante aqueles mesmos anos de casamento foi registrada pela documentário da época com Décio dela dentro do streaming Mais Esse BT. Palavras diretas da maior apresentadora do país. Eu preciso de um microfone para me comunicar com as pessoas. Preciso disso, senão eu vou morrer. Palavras diretas da própria maior comunicadora da telinha sobre a recusa dela para abandonar a carreira artística durante o casamento dela com o Décio dela. Mas a cena marcante do anel solitário, fincado dentro do batente da porta interna da casa da Hebe Camargo, dentro da década de 70, virou para sempre um ponto de virada dentro do união com o Décio, da apresentadora do SBT. Porque poucos meses depois daquela mesma cena, com a chave de fenda, aconteceu uma decisão importante dentro da trajetória pessoal da estrela do meio artístico. 1971. Segundo a revista Caras Brasil, sobre o fim do relacionamento dos dois da estrela da televisão brasileira, a Hebe Camargo tomou uma decisão radical dentro da vida sentimental dela e saiu de casa levando o único filho pequeno dos dois dentro da grande cidade paulista. O divórcio dos dois foi homologado juridicamente dentro daquele mesmo ano de 1971. Depois de quase 20 anos seguidos de relacionamento da ícone da imprensa nacional com o Décio Capuano. Mas o segundo segredo chocante daquela mesma cena chocante dentro da casa da Hebe Camargo daqueles anos é apenas o meio da história completa. Porque poucos anos depois do divórcio, do casamento com o Décio da apresentadora do país, a apresentadora ia conhecer o segundo marido da vida real dela, um outro homem que ia colocar dentro daquele mesmo casamento uma característica muito séria
durante quase 3 décadas daquele mesmo relacionamento. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do segundo marido, da Hebe Camargo, um outro homem da vida sentimental da apresentadora brasileira, que virou para sempre uma das figuras mais sérias da existência real dela. Um homem que a Hebe conheceu poucos anos depois do divórcio com o Décio Capuano, e que virou o segundo casamento da rainha da televisão brasileira dentro da própria história pessoal dela. O nome dele era Lélio Ravagnani. Segundo o portal Biográfico e Biografia sobre a vida pessoal da apresentadora brasileira, a Hebe Camargo se casou com o Lélio Ravagnani no ano de 1973, apenas 2 anos depois do divórcio dela com o Décio Capuano. E o segundo casamento da rainha da televisão brasileira ia durar 29 anos seguintes daquela mesma cerimônia, até a morte do Lélio Ravagnani dentro do ano de 2000, segundo o livro Hebe, a biografia do jornalista Arthur Chechel, publicado dentro do ano de 2018. E segundo o portal A Gazeta sobre o segundo casamento da apresentadora brasileira, o Lélio Ravagnani tinha uma personalidade dura dentro daquele mesmo casamento, extremamente ciumento com a esposa, dependente do álcool dentro da própria rotina pessoal dele e extremamente agressivo dentro das brigas frequentes do próprio casamento com a Hebe Camargo, dentro da cidade grande paulista. Mas o que aconteceu dentro das madrugadas do casamento com o Lélio da rainha da televisão brasileira dos anos 70 em diante é uma coisa que apenas veio a público através do depoimento pessoal do único filho da própria Hebe. Um depoimento brutal do próprio Marcelo Camargo Capuano, registrado dentro da biografia da mãe dele, publicada dentro do ano de 2018. Palavras diretas do próprio Marcelo, registradas pelo jornalista Arthur Chechel dentro da biografia da mãe dele. Havia muita gritaria e discussão na nossa casa. Ele era extremamente ciumento. Voltava alterado das noitadas e brigava com a minha mãe por causa de ciúmes, palavras diretas do único filho da própria Hebe sobre a união com o Ravagnani, da mãe dele, com o Lélio Ravagnani, daquela mesma geração dos anos 70 e 80. Segundo o portal Repórter Diário, sobre o depoimento brutal do único filho da Hebe Camargo, o Lélio Ravagnani insinuava constantemente para Hebe Camargo que ela tinha dado atenção demais para algum outro homem daquele meio artístico brasileiro, ou reclamava que algum outro homem tinha dado atenção demais para a esposa dele, uma característica ciumenta que virava as brigas do casamento, com o Ravagnani da Hebe Camargo dentro das madrugadas do próprio lar deles. Mas o que aconteceu dentro de uma noite específica do aquela mesma união da artista brasileira é uma cena que ficou para sempre marcada dentro da memória do único filho da Hebe Camargo. Uma cena que envolveu diretamente uma porta interna da casa da apresentadora do SBT e o próprio Lélio Ravagnani, sob efeito do álcool daquela mesma madrugada. Palavras diretas do Marcelo Capuano, registradas pelo jornalista Arthur Chechel dentro da biografia da mãe dele, publicada dentro do ano de 2018. Eram madrugadas de confusão e ele ficava fora de si. Teve uma noite em que minha mãe se trancou no quarto e ele derrubou a porta com força. Palavras diretas do único filho da maior comunicadora da telinha, sobre a agressividade real do casamento com o Lélio da mãe dele, com o Lélio Ravagnani daquela geração dos anos 70 e 80. Pensa nessa cena por um segundo. A Hebe Camargo trancada dentro do próprio quarto do lar dela por causa do medo real do próprio marido alcoolizado pela bebida daquela mesma madrugada. O Lélio Ravagnani do outro lado da porta interna, com força repetidos dentro da própria madeira, a porta caindo para baixo do peso
dos golpes do próprio segundo marido da estrela da televisão brasileira. E o filho pequeno da estrela da telinha ouvindo tudo isso dentro do próprio quarto do lar deles, daquela mesma madrugada. Uma cena que virou, para sempre, uma das mais sérias dentro da história pessoal da maior comunicadora, da telinha brasileira, das últimas décadas. E a ícone da televisão brasileira ainda ia ficar casada com o Lélio Ravagnani durante 29 anos seguintes daquele mesmo casamento. Uma vida inteira dentro do próprio lar deles, convivendo com as noitadas alteradas do próprio marido, as gritarias constantes das madrugadas do lar deles e as brigas duras, frequentes, dentro daquele mesmo casamento da comunicadora do país até o ano de 2000. Ano 2000. Segundo a Wikipédia, sobre a vida pessoal da própria Hebe, o Lélio Ravagnani morreu dentro do próprio lar deles depois de 29 anos seguintes do união com o Ravagnani com a Hebe Camargo. Um casamento longo da própria Hebe com um marido extremamente ciumento, dependente do álcool dentro da própria rotina pessoal dele, e extremamente agressivo dentro das brigas frequentes do próprio lar deles, dentro da grande cidade paulista das últimas décadas. Mas o segundo segredo do primeiro casamento da Hebe Camargo e o depoimento brutal do único filho da Hebe Camargo sobre o casamento com o Ravagnani, da mãe dele, são apenas duas das três verdades delicados da vida real da Hebe Camargo. Porque o terceiro segredo dessa história é o mais recente do meio da fofoca nacional e o mais explosivo dos três segredos que a artista brasileira guardou em silêncio até o dia da morte dela. Um segredo que envolve diretamente o dono da maior emissora comercial do país das últimas décadas e que apenas veio a público através de um podcast nacional do ano de 2024. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do terceiro segredo sombrio que a Hebe Camargo guardou em silêncio até o dia da morte dela em setembro de 2012. Um segredo que envolve diretamente o dono da maior emissora comercial do Brasil das últimas décadas. Um segredo que a rainha da televisão brasileira teria confessado dentro de uma conversa privada com uma apresentadora famosa do meio artístico brasileiro daquela mesma geração e que apenas veio a público através da declaração pública de um senador da política brasileira dentro de um podcast nacional do ano de 2024. Segundo várias reportagens da imprensa cultural sobre o histórico de trabalho da apresentadora brasileira, a Hebe Camargo começou a trabalhar dentro do SBT, do próprio Silvio Santos, no ano de 1986, uma emissora comercial da grande cidade paulista que virou para sempre uma das mais importantes da história da televisão brasileira das últimas décadas. E a apresentadora brasileira permaneceu dentro daquela mesma emissora do SBT durante 24 anos seguintes daquela mesma contratação inicial dela, até o próprio ano de 2010. Segundo a revista Oeste, sobre a vida no meio artístico da rainha da televisão brasileira. A amizade da Hebe Camargo com o Silvio Santos atravessou décadas seguintes daquele mesmo primeiro contato de trabalho dos dois dentro do SBT, uma amizade histórica do meio da televisão brasileira das últimas décadas. Uma amizade que envolvia contratos de trabalho dentro da própria emissora do dono do SBT e uma amizade que virou para sempre, um dos vínculos mais mostrados da história da imprensa cultural brasileira das últimas décadas. Mas o que aconteceu dentro de um podcast nacional do meio da política brasileira dos últimos anos é uma coisa que colocou para sempre uma dúvida oculto dentro da imagem admirada daquela mesma amizade histórica da apresentadora brasileira com o dono do SBT. Uma declaração pública do senador Jorge Cajuru
dentro do podcast do ano de 2024, 30 de março do ano de 2024. Segundo o portal Terra, sobre a declaração pública do senador brasileiro. Segundo o portal Gazeta Brasil, sobre a repercussão daquela declaração explosiva. E segundo o portal SRZD, sobre a resposta do próprio SBT depois daquela declaração explosiva. O senador Jorge Cajuru participou como convidado de um podcast nacional chamado IELcast, dentro do meio da política brasileira dos últimos anos. E foi ali, dentro daquele episódio do IELcast de 30 de março de 2024, que o senador brasileiro fez a declaração explosiva que colocou para sempre uma dúvida, escondido dentro da imagem admirada da Hebe Camargo, dentro do meio das celebridades brasileiras. Aqui é onde o terceiro segredo delicado da rainha da televisão brasileira veio finalmente a público dentro do meio da fofoca nacional daquele mesmo próprio ano de 2024. Porque a revelação do senador brasileiro dentro do podcast envolveu diretamente uma confissão privada da própria Hebe Camargo para uma outra apresentadora famosa da televisão brasileira das últimas décadas. Segundo o portal Terra, sobre a fala pública do próprio Cajuru dentro daquele podcast IELcast de 30 de março de 2024, o próprio Cajuru revelou para o público brasileiro daquele mesmo episódio que o dono do SBT teria mantido um envolvimento amoroso com a própria Hebe Camargo dentro dos anos anteriores à morte dela. Uma revelação séria que o próprio senador obteve através de uma conversa privada da própria Hebe Camargo com uma outra apresentadora famosa do meio artístico brasileiro daquela mesma geração dos anos anteriores. Segundo o portal Terra, sobre a fala do parlamentar goiano dentro do podcast IELcast de 2024. O próprio Cajuru atribuiu a Hebe Camargo uma fala constrangedora sobre a vida pessoal sobre o próprio dono do SBT. Uma fala dita para outra apresentadora famosa dentro daquela conversa privada dos anos anteriores à morte da rainha da televisão brasileira. Uma fala que colocou para sempre uma dúvida inesperado dentro da imagem admirada daquela amizade histórica dos dois dentro da imprensa brasileira das últimas décadas. Segundo o portal, esse RZD, sobre a repercussão séria daquela declaração do senador goiano. A outra apresentadora famosa, citada pelo próprio senador Cajuru, dentro daquele podcast, era uma comunicadora do meio artístico brasileiro que virou para sempre uma das figuras mais reconhecidas da geração seguinte da imprensa nacional do país. Uma apresentadora que a própria Hebe Camargo considerava como uma amiga próxima do meio das celebridades brasileiras dos últimos anos anteriores à morte dela. E uma amiga que a Hebe Camargo teria confidenciado o segredo perturbador daquele mesmo envolvimento amoroso com o próprio Silvio Santos durante uma das conversas privadas dos anos anteriores à morte dela. Mas a afirmação do próprio senador goiano dentro daquele podcast do mesmo mês gerou uma repercussão grave dentro do meio das celebridades brasileiras. Uma reação forte do próprio SBT dentro dos dias seguintes daquela depoimento público do próprio Jorge Cajuru. E uma reação forte do único filho da própria Hebe Camargo dentro do Fofoca Brasileira daqueles mesmos dias. Segundo o portal esse RZD, sobre a resposta pública do SBT depois daquela declaração pública do próprio Cajuru. A equipe de comunicação da emissora comercial do próprio Silvio Santos emitiu uma nota pública sobre o assunto, palavras diretas da própria nota emitida pelo SBT, registrada pelo portal SRZD. Só quem realmente conhece o senhor Silvio Santos sabe de sua integridade e caráter. Claro que a declaração de Cajuru é fake. Palavras diretas da nota emitida pelo próprio SBT
SBT dentro dos dias seguintes daquela revelação do próprio senador. Segundo a revista Caras Brasil, sobre a reação pública do único filho da apresentadora do SBT depois daquela fala pública do parlamentar goiano, o próprio Marcelo Camargo Capuano concedeu uma entrevista para a mesma revista sobre o assunto grave da declaração pública do próprio Cajuru e manifestou publicamente que não gostou nem um pouco daquela afirmação envolvendo a memória afetiva da própria mãe dele com o Silvio Santos. Uma reação natural do único filho da própria Hebe, que defendia publicamente a imagem admirada da mãe falecida dentro do meio das celebridades daqueles mesmos dias. Mas o que aconteceu dentro do próprio ano de 2024 é uma coisa importante do contexto impactante dessa história, do terceiro segredo chocante da Hebe Camargo. Porque o Silvio também não estava mais dentro dessa vida no fim daquele mesmo ano da declaração pública do senador goiano, agosto do mesmo ano, segundo várias reportagens da imprensa brasileira sobre a morte do próprio dono da emissora comercial. O Silvio Santos morreu dentro da cidade de São Paulo aos 93 anos de vida, uma morte oficial do próprio dono da maior emissora comercial do Brasil daquela geração das últimas décadas, e que aconteceu apenas poucos meses depois do depoimento público do senador Cajuru dentro do podcast Yelcast do meio da política nacional daquele mesmo ano. Uma coincidência duro dentro do contexto daquele terceiro segredo escondido da maior comunicadora da telinha que veio finalmente a público naquele momento. 3 segredos delicados, a situação delicada da adolescência dela dentro dos anos 40, a cena do anel solitário fincado dentro do batente da porta interna da casa dela dentro dos anos 70, e o envolvimento amoroso da própria Hebe Camargo com o próprio Silvio Santos, que apenas veio a público através da declaração pública do próprio Jorge Cajuru, dentro daquele podcast do ano seguinte. 3 verdades sérias da vida pessoal da estrela da televisão brasileira. Mas a história completa dessa mulher ainda tem uma parte final forte que a gente precisa contar para vocês. A parte do câncer devastador dela, dos últimos anos da vida real dela, a morte dela em setembro de 2012 e o destino grave da própria mansão da Hebe Camargo, que virou para sempre uma cena sombrio das reportagens da mídia do país nos anos seguintes. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora da última fase da vida da Hebe Camargo, uma fase que atravessou quase 3 anos entre uma virada de ano na cidade de Miami e a morte da Hebe dentro do lar dela em setembro de 2012. Uma fase marcada por uma doença que colocou para sempre a Hebe dentro de uma luta severa dos últimos anos da vida real dela. Fim do ano de 2009. Segundo várias reportagens da imprensa brasileira sobre a doença da apresentadora, e segundo o portal Correio do Estado sobre o câncer que atingiu a Hebe Camargo dos últimos anos. A Hebe estava dentro de uma festa de fim de ano, dentro da cidade de Miami, nos Estados Unidos, com a família dela, na virada do ano de 2010. E foi ali, dentro daquela mesma festa da cidade americana, que a apresentadora começou a se queixar de uma dor abdominal intensa dentro do próprio corpo dela. Mas o que aconteceu poucos dias depois daquela dor abdominal da apresentadora dentro dos Estados Unidos é uma coisa que colocou para sempre a Hebe Camargo dentro de uma luta severa dos últimos anos da vida real dela. 8 de janeiro de 2010, segundo a revista Caras Brasil, sobre a doença da apresentadora brasileira, e segundo o site Oncoguia, sobre o tipo raro de câncer que atingiu a Hebe Camargo daqueles meses finais do período final. A Hebe foi internada dentro do Hospital Albert Einstein da cidade de São Paulo. E os médicos daquele mesmo hospital paulista fizeram uma videolaparoscopia
dentro do próprio corpo da apresentadora para retirar nódulos da região abdominal dela. Uma biópsia posterior confirmou o diagnóstico raro tumor primário de peritônio, um tipo raro de câncer da região abdominal do corpo, e que virou para sempre a doença central da última fase da vida real da apresentadora brasileira. Segundo o portal Gazeta do Povo, sobre o tratamento da apresentadora dos anos anteriores à morte dela, a Hebe Camargo passou por uma cirurgia dentro daquele mesmo hospital, Abdegor Hospital Albert Einstein, para retirar o tumor primário de peritônio. Depois começou uma sequência de sessões de quimioterapia para combater a doença rara e voltou a gravar o programa dela dentro do SBT no dia 8 de março de 2010, uma volta ao trabalho no próprio dia do aniversário da apresentadora, aos 81 anos de vida. Mas o que aconteceu dentro daquele mesmo ano de 2010 é uma coisa que a maioria do público brasileiro nunca soube por completo até depois da morte da própria Hebe, uma saída marcada da própria Hebe, do próprio SBT, do Silvio Santos daquele mesmo ano, uma saída que envolveu diretamente o próprio dono da emissora comercial do país. 27 de dezembro de 2010, segundo no portal Gazeta do Povo, sobre a última participação da ícone da televisão dentro do SBT, e segundo várias reportagens da imprensa nacional sobre a saída da Hebe da emissora daquele mesmo ano. O último programa da estrela do SBT, dentro do SBT, do Silvio Santos, foi ao ar naquele mesmo dia de dezembro, 24 anos depois da primeira contratação da Hebe dentro daquela mesma emissora comercial do país. Uma saída que aconteceu depois de uma renegociação frustrada do contrato entre a artista e o próprio dono do SBT. 15 de dezembro de 2010, segundo o portal Blog da Sagrada Família, sobre o novo contrato da comunicadora dos reta final da vida da existência dela. A estrela brasileira assinou contrato com a Rede TV poucos dias antes daquela última participação dela dentro do SBT do Silvio Santos. Um contrato de R$500 mil por mês para ela, mais 50% de todos os merchandisings do programa novo dela dentro da Rede TV. Um contrato mais alto dentro da nova emissora comercial da própria Hebe, dos anos derradeiros da trajetória dela. Mas o câncer raro que atingiu a estrela do SBT do começo do ano de 2010 ainda tinha uma outra virada dentro dos anos seguintes da vida real da apresentadora brasileira. Uma virada que aconteceu no começo do próprio ano de 2012 e que colocou a Hebe dentro de uma sequência de internações graves dos últimos meses do próprio período, 8 de janeiro de 2012, segundo o portal Blog da Sagrada Família, sobre a sequência de internações da ícone da televisão dos últimos meses, dos meses finais. A ícone da televisão brasileira foi internada dentro do mesmo hospital, o Hospital Albert Einstein, da cidade de São Paulo, uma cirurgia para retirar um tumor do intestino da estrela do SBT, e depois uma outra internação em junho de 2012 para retirada da vesícula da artista, e ainda outra internação em julho de 2012 para exames de rotina dos últimos meses da própria história dela. Mas o que aconteceu dentro dos últimos dias da vida real da própria Hebe é uma coisa importante do contexto delicado dessa história, porque 3 dias antes da morte da artista brasileira dentro do lar dela, o SBT do Silvio anunciou publicamente uma coisa importante sobre a comunicadora. 27 de setembro de 2012, uma quinta-feira, segundo o portal Gazeta do Povo, sobre a última semana da vida real da comunicadora do país. O SBT do Silvio Santos anunciou publicamente a volta da estrela brasileira dentro da emissora comercial, uma volta depois de quase 2 anos fora
da emissora do dono do SBT, uma volta que virou para sempre um dos gestos mais mostrados do próprio Silvio Santos, com a estrela da televisão brasileira dos anos anteriores, dos meses finais. Mas essa volta nunca ia acontecer dentro da grade da própria emissora comercial. 29 de setembro de 2012, uma tarde de sábado, 11 horas e 45 minutos da manhã, segundo várias reportagens da imprensa brasileira sobre a morte da Ela. A própria Hebe morreu dentro do lar dela, dentro da capital paulista, aos 83 anos de vida. Causa da morte confirmada pela imprensa brasileira. Provável parada ou a cardíaca durante o sono da própria Hebe, apenas 3 dias depois da volta dela, anunciada pela emissora do Silvio Santos daquela mesma quinta-feira anterior, segundo várias reportagens da imprensa brasileira sobre o velório da maior comunicadora da telinha. O próprio Silvio Santos foi ao velório da ícone da televisão dentro dos dias seguintes daquela mesma morte da estrela do SBT e fez uma coisa que ele nunca tinha feito publicamente durante todos os anos daquela amizade histórica dos dois dentro do meio da televisão brasileira. O próprio dono do SBT beijou publicamente a estrela do SBT dentro daquele mesmo velório dela. Um beijo que virou para sempre um dos gestos mais discutidos daquela mesma amizade histórica dos dois. Porque o próprio Silvio Santos nunca tinha aceitado beijar a artista publicamente durante todos os anos anteriores da amizade dos dois dentro da imprensa brasileira. Mas o que aconteceu com a herança da comunicadora dos anos seguintes ao velório dela é uma coisa que a maioria do público brasileiro nunca soube por completo, até depois de uma sequência de entrevistas do único filho da ícone da televisão brasileira. Uma herança dividida entre o próprio Marcelo Camargo e um outro parente próximo da estrela brasileira daqueles anos anteriores, segundo a revista Caras Brasil e segundo o portal À Tarde, sobre a herança da artista do SBT. O único filho da artista brasileira dividiu voluntariamente o próprio patrimônio da mãe com um outro parente próximo da Ela dos anos anteriores à morte dela. O nome do parente era Cláudio Pessutti, sobrinho da comunicadora do país e primo do próprio Marcelo, empresário responsável pela administração do patrimônio da própria Hebe dos anos anteriores à morte dela. E o Marcelo Camargo dividiu voluntariamente o patrimônio da mãe com o primo Cláudio Pessutti, dentro dos anos seguintes ao velório da ícone da televisão. Palavras diretas do próprio filho, da ela mesma Capuano, registradas pela revista Caras Brasil, dentro dos anos seguintes ao velório da mãe. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias. Eu dividi tudo com ele. Nós fomos vendendo as joias e ficou a casa. Palavras diretas do próprio filho da OAA, o artista brasileira, sobre o acordo do único herdeiro da mãe com o primo próprio Cláudio. Um acordo voluntário sem obrigatoriedade legal de divisão, baseado apenas na amizade próxima do primo Cláudio com a própria Hebe dos anos anteriores à morte dela. Mas o próprio primo empresário também não estava mais dentro dessa vida dos anos seguintes. Uma coisa importante do contexto delicado dessa história da herança da estrela do SBT, janeiro de 2021. Segundo o portal Metrópolis, sobre a morte do primo do único filho da estrela do SBT, e segundo o portal Terra, sobre o falecimento do próprio primo, dentro do contexto da pandemia do coronavírus daquele mesmo ano. O próprio primo do Marcelo Camargo morreu em janeiro de 2021 por complicações da Covid-19, uma morte que aconteceu dentro da grande cidade paulista daquela pandemia sanitária do país e que deixou para sempre a viúva do próprio sobrinho da Hebe como nova proprietária da mansão
da própria ícone da televisão brasileira dentro do bairro Morumbi da capital paulista. E o que aconteceu com a mansão da artista brasileira dentro dos anos seguintes, a morte do próprio primo do único filho da estrela da televisão brasileira, é uma coisa importante do fim dessa história. Segundo a revista Caras Brasil, sobre o destino do imóvel da artista dos período final da existência dela. A viúva do Pessutti negociou a venda da mansão da comunicadora do país dentro dos anos anteriores à publicação daquela mesma reportagem da Caras Brasil de maio de 2025. E o comprador novo do imóvel decidiu demolir a mansão histórica da maior comunicadora da telinha para construir um condomínio dentro daquele mesmo terreno de 7.000 metros quadrados do bairro Morumbi da capital paulista. Palavras diretas do único filho da apresentadora Camargo Capuano, registradas pela revista Caras Brasil dentro do ano de 2025. Ela que negociou tudo. Já estão mexendo lá, demolindo. A casa sem ela perdeu o sentido. Palavras diretas do único filho da artista do SBT sobre o fim da mansão histórica da mãe dele dentro do bairro Morumbi da metrópole paulistana. Uma casa que virou para sempre uma das cenas mais discutidas do fim da história da própria Hebe, dentro do meio das celebridades brasileiras dos reta final da vida. 3 segredos delicados carregados em silêncio dela durante décadas. Um câncer raro dos anos derradeiros da trajetória dela. Uma morte em setembro de 2012 aos 83 anos. E uma mansão histórica que virou para sempre uma cena surpreendente da fofoca brasileira dos anos seguintes. Uma história dura que agora precisa ser fechada pela gente com uma reflexão importante para você. Vamos fechar juntos essa história da Hebe Camargo, porque depois de tudo o que a gente reconstruiu passo a passo até aqui, o Brasil que viu essa mulher sorrir na telinha brasileira durante quase 6 décadas precisa parar para pensar em uma coisa. O que exatamente o Brasil viu quando ligava a televisão naquelas mesmas tardes de domingo dos anos 80 e 90? E por que a Hebe Camargo escolheu guardar sozinha em silêncio os 3 segredos delicados que a gente reconstruiu durante esse vídeo? 3 feridas fortes que atravessaram a vida real da apresentadora brasileira das últimas décadas. A primeira ferida, a situação delicada da adolescência dela dentro da capital paulista dos anos 40. Aos 18 anos da vida real da Hebe, sozinha dentro daquela mesma casa afastada da metrópole paulistana, sem preparo médico, sem medicamento, e uma frase visceral que ela mesma guardou em silêncio durante décadas seguintes. Uma frase áspera que ela nunca esqueceu. A segunda ferida. O casamento longo da Hebe Camargo com o Lélio Ravagnani, dentro dos anos 70 em diante. 29 anos com um marido extremamente ciumento, dependente do álcool dentro da própria rotina pessoal dele e extremamente agressivo dentro das brigas frequentes do próprio lar deles. Uma noite em que a apresentadora se trancou dentro do quarto por medo real do marido sob efeito do álcool daquela mesma madrugada, e o próprio Lélio derrubando a porta interna a batidas repetidas dentro daquela mesma madrugada. Uma cena visceral que o próprio filho da Hebe Camargo carregou em silêncio até a vida adulta dele. A terceira ferida. A confissão privada da própria Hebe para uma outra apresentadora famosa da televisão brasileira dos últimos anos anteriores à morte dela. Uma confissão sobre o próprio dono do SBT do país, uma verdade complicada que apenas veio a público através da declaração pública do senador Jorge Cajuru, dentro do podcast Yelcast de março de 2024. Uma verdade que dividiu para sempre a imagem admirada da rainha da televisão brasileira dentro do meio das celebridades do país. 3 feridas fortes que a própria Hebe carregou
sem contar para ninguém durante quase toda a vida real dela. Escondidas por trás dos milhares de programas apresentados por ela, dentro das tardes de domingo daquelas mesmas gerações do Brasil, e que ainda hoje colocam uma reflexão importante para você. Uma brasileira que também assistiu essa mulher sorrir na telinha brasileira dessas mesmas gerações do país. Pensa nisso por um segundo. Milhões de mulheres brasileiras da geração da própria estrela brasileira passaram por procedimentos discretos, parecidos dentro das casas afastadas das capitais brasileiras dos anos 40 e 50. Milhões de outras Hebes anônimas do próprio país. Mulheres que carregaram guardado, sozinha, o mesmo segredo grave da adolescência delas, sem poder abrir a boca para a família, sem poder abrir a boca para os amigos próximos e sem qualquer apoio do Estado daquela mesma geração do Brasil. Uma soma de dores emocionais que a maioria do público brasileiro nunca escutou por completo até hoje. Pensa nisso por outro segundo. Milhões de mulheres brasileiras da geração seguinte da própria comunicadora do país passaram por casamentos parecidos com o segundo casamento da estrela brasileira dos anos 70 e 80. Milhões de outras Hebes anônimas do próprio país, mulheres trancadas dentro dos quartos delas por medo real dos maridos sob efeito do álcool, mulheres carregando dentro dela as gritarias constantes das madrugadas dos próprios lares delas, e mulheres ficando por 29 anos ao lado dos maridos explosivos por vergonha de contar para o público brasileiro. Uma soma de dores emocionais que a maioria do público brasileiro também nunca escutou por completo até hoje, e pensa nisso por um último segundo. Milhões de mulheres brasileiras confidenciaram durante décadas segredos parecidos com o segredo perturbador da artista brasileira para outras amigas próximas do meio delas. Segredos íntimos sobre casamentos frustrados, segredos íntimos sobre traições discretas dos maridos delas, segredos íntimos sobre relações amorosas com homens do meio de trabalho delas, confidências privadas que virariam bombas públicas se caíssem dentro do meio da fofoca nacional. Uma soma de vulnerabilidades emocionais que atravessa milhões de mulheres brasileiras das últimas gerações do país. Mas mesmo com todas essas três feridas fortes, carregadas em segredo durante quase toda a vida real dela, a própria Hebe virou para sempre um dos rostos mais amados da história da televisão brasileira das últimas décadas. Décadas de programas dominicais apresentados por ela dentro do SBT e da Rede TV. Milhares de entrevistas gravadas por ela com as maiores celebridades brasileiras do próprio país. Um beijo pessoal que ela distribuía para os convidados dentro da telinha brasileira, que virou para sempre uma marca registrada dela, dentro do meio da imprensa brasileira. E uma amizade histórica com o próprio dono do SBT do país, que atravessou 24 anos daquela mesma emissora comercial do Silvio Santos. Uma trajetória inteira construída em cima de uma capacidade real da ícone do país de fazer o Brasil sorrir, junto com ela, dentro das tardes de domingo, daquelas mesmas gerações do país. Se essa história da própria Hebe tocou você de alguma forma durante o vídeo inteiro, se você reconheceu em você mesma uma parte da própria história familiar, uma mulher da própria família que também passou por um procedimento parecido dentro dos anos 40 ou 50 do Brasil, uma mulher da própria família que também ficou trancada dentro do quarto por medo real do próprio marido sob efeito do álcool, uma mulher da própria família que também confidenciou segredos íntimos parecidos para amigas próximas do meio dela. Você não está sozinha nessa jornada. Se essa história da Hebe Camargo te tocou por algum motivo profundamente pessoal, se você mesma passa por um momento difícil da rotina emocional que ninguém das pessoas próximas parece enxergar direito, procura ajuda profissional dentro da tua rede de apoio de saúde do país.
Existem serviços gratuitos e sigilosos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o cuidado emocional das brasileiras. Fala com uma pessoa de confiança da tua vida imediatamente se precisar. Você não precisa carregar tudo sozinha. E se essa história da comunicadora do país reconstruiu para você uma parte esquecida da própria memória emocional do país das últimas décadas, compartilha esse vídeo com aquela pessoa próxima da tua vida que também assistiu a maior estrela da telinha sorrir pelas tardes de domingo do SBT durante os anos 80 ou 90 do país. Uma pessoa que também dançou junto com as músicas apresentadas pela artista brasileira pelas festas familiares dessas mesmas décadas. Uma pessoa que também precisa saber a história completa por trás daquele sorriso da ícone da televisão brasileira das últimas décadas, porque a memória emocional do Brasil também depende dessas mesmas histórias dos ícones nacionais das gerações anteriores. Um abraço na tua alma. 3 segredos. Uma rainha. Uma vida real que a maioria dos brasileiros conhecia apenas pela metade das últimas décadas. E uma história completa que agora você conhece por completo pela primeira vez.